que me acompanha tem muito tempo. Penso em você a cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é. Boa noite, pessoal. Só botar o tema da nossa live aqui. Pra gente começar. Simbora. Simbora, pessoal. Hoje eu vou falar pra vocês o porquê Colic Alive, Colic Calme, Lufital, todos esses remédios aí das cólicas da vida não trata disquesia, certo? Não resolve disquesia, não funciona para tratar disquesia, beleza? Vocês vão entender por quê, para vocês pararem de investir dinheiro nisso, pararem de perder tempo e também achar que disquesia é alguma alteração que precisa ser tratada com remédio, com medicação, tá? A gente vai entender tudo isso aqui hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, especialista aí no tratamento das disfunções pediátricas. E hoje aqui nessa live eu vou mostrar para vocês porque o remédio, o tratamento medicamentoso, ele não é eficaz para disquesia. E eu vou mostrar para vocês no final da live qual é o tratamento correto para tratar essa alteração. Beleza, pessoal? Então ficam comigo até o final. Certo, para a gente começar a nossa live, a gente primeiro tem que diferenciar algumas coisas, tá? Por quê? Existe muita confusão aí nesse universo da pediatria quando a gente fala do trato gastrointestinal do bebê, certo? Existe muita confusão nas disfunções pediátricas, né? Todo mundo acha que tudo é cólica, todo mundo acha que tudo é constipação, todo mundo acha que qualquer choro, qualquer irritabilidade, isso já é uma cólica, isso já pode ser uma disquesia, certo? Não, existem classificações, existe diferença entre todas essas disfunções. Quando a gente fala especificamente de disquesia propriamente dito, nada mais é do que uma dificuldade que o bebê tem para evacuar, certo? Na verdade, é uma imaturidade do sistema nervoso central, do comando lá do trato gastrointestinal. Por quê? Quando eu e você, nós adultos, queremos ir no banheiro, evacuar, soltar um punho, etc., a gente consegue, de uma forma inconsciente, contrair ali a região do abdômen, relaxar a musculatura da pelve, e isso facilita esse processo da evacuação, certo? O bebê, ele não tem ainda esse comando maturado no corpo, certo? Ele ainda está desorganizado. Então, quando ele quer soltar um pum, quando ele quer fazer um cocô, literalmente, ele faz muito mais força do que o necessário. Então, ele faz uma força exagerada porque ele não consegue comandar de forma inconsciente essa região da pelve e da região abdominal para conseguir fazer a evacuação. Então, fica aquela espremedeira, aquela dificuldade de evacuar, entendeu? E isso a gente acha que o bebê está ali sofrendo, a gente acha que ele está sentindo dor. Tá? Isso facilmente, gente, é confundido com a cólica. Muito facilmente é confundido com a cólica. Mas cólica é uma coisa completamente diferente, certo? Então, na disquesia, a primeira coisa é uma dificuldade desse bebê conseguir evacuar, porém ele consegue evacuar, certo? Além dele conseguir evacuar, ele também, quando consegue soltar o pum, fazer o cocôzinho dele, ele dá aquela relaxada e fica tranquilo, certo? Pouco tempo depois, começa tudo de novo, certo? Então, vocês ouvem muito isso no consultório. Quem é mãe que está aqui pode me confirmar isso também. Esse ciclo se repete o dia inteiro, a noite toda, né? E aí o bebê se contorce, geme um pouquinho, chora, grita, certo? E aí faz esse cocôzinho, dá essa relaxada. Isso é diferente, completamente diferente de uma cólica, por exemplo. Na cólica,
o bebê não consegue, ele não quer fazer cocô, ele não quer soltar um pum. Simplesmente ali é uma síndrome comportamental, se a gente der um Google, que o bebê está sofrendo, está irritando, tá irritado e sentindo dor, certo? Pode se contorcer, pode contrair as pernas, ficar vermelhinho, certo? Porém, o diagnóstico da cólica ele precisa de algumas coisas específicas, como por exemplo, o bebê ele precisa ter picos, picos de irritabilidade, de dor, ali naquele dia, várias vezes ao dia. Então a literatura fala que, por exemplo, o bebê ele precisa sentir o desconforto e aquelas crises de cólica por pelo menos 3 horas, certo? E são aquelas crises que nada resolve. Você dá remédio, você dá peito, você dá chupeta, você tenta acalentar, você coloca no colo, tenta colocar para dormir e nada resolve, certo? Então são crises extensas que passam de 1 hora chegando a 3 horas, tá? E isso tem que acontecer por alguns dias seguidos para a gente começar a pensar em cólica, tá? Geralmente a cólica ela pode vir entre a 2ª semana de gestação, certo? Pode ter uma piora, pode vir entre a 4ª e a 6ª semana de gestação, tá? E elas geralmente acompanham o bebê aí até o 6º mês de vida, até o 3º mês, de vida. Porém, já existem descrições na literatura que falam que tem bebês que conseguem aí perdurar com os sintomas da cólica até o 6º mês, até o 5º, 6º mês, certo? E isso também, a cólica e a disquesia, é completamente diferente de uma constipação, certo? Para o bebê ter uma constipação, essa dificuldade de fazer cocô, precisa ter uma alteração na consistência das fezes, certo? Então, por exemplo, na disquesia, o bebê ele tem uma dificuldade para evacuar e para soltar o pum, mas a consistência das fezes elas se mantém. Ela não fica endurecida, ela continua pastosa, certo? O bebê pode até ter uma dificuldade enorme ali, se espremer muito, chorar, sentir desconforto, mas quando ele faz o cocô, tá super molinho, tá super tranquilo, tá? Já na constipação nisso, não é isso. O bebê, além de passar dias sem conseguir evacuar, ele pode fazer com que, na verdade ele pode não, precisa estar com as fezes endurecidas, tá? Ressecadas. Isso a gente considera como uma constipação, que é diferente, por exemplo, de uma pseudoconstipação. É muito comum o bebê apresentar uma pseudoconstipação. E, detalhe, comum é diferente de normal. Eu sempre explico isso aqui para vocês. Não é porque é comum que a gente considera normal, certo? A pseudoconstipação, o bebê pode passar alguns dias sem fazer cocô, porém, quando ele faz o cocô ele não está endurecido. Ele pode ter ali o primeiro, aquele início tampão mais endurecido, mas depois ele está mais molinho, está pastoso. Isso é uma pseudoconstipação. Gente, não precisa de medicação, tá? Na verdade, na grande maioria das vezes, a medicação ela não é indicada. Principalmente quando eu falo, por exemplo, da disquesia. Então, entendem que existe uma diferença entre disquesia, constipação, cólica, pseudoconstipação, gases, certo? Gases, geralmente o bebê ele vai se contorcer, vai se espremer um pouquinho, vai chorar, mas solta e alivia, fica tranquilo, certo? Geralmente, gases no bebê, ele tem momentos específicos do dia que ele sofre, que ele tem a crisezinha, certo? Mas a barriga fica estufada, certo? Mas ele consegue soltar e fica tranquilo, certo? Geralmente os pais fazem ali a massagenzinha de bicicletinha, né? Ele solta bastante pum e fica tranquilo, certo? Então, gente, a gente precisa entender a classificação e a diferença de todas essas disfunções. Por quê? Porque a gente precisa, de certa forma, orientar as famílias da melhor forma possível, certo? Além de orientar, a gente também precisa ter ideia do que é que está acontecendo com aquele paciente para a gente conseguir tratar de uma forma mais efetiva aquela disfunção, certo? Porque senão a gente vai fazer o quê? A gente vai comer bola, a gente vai dar orientações erradas para aquela família, certo? Então tem muita gente que chega com essas queixas de disquesia e que o bebê, por exemplo, está medicado.
certo? Ah, Ícaro, não, porque eu levei para o profissional e ele me indicou o Lufital, ele me indicou o Colic Alívio, ele me indicou o Colic Calme. E quando a gente vai ver, o bebê tem uma disquesia, certo? Não faz sentido, não vai melhorar, tá? Por quê? Porque a disquesia ela é um problema mecânico, tá? É fisiológico, inclusive, tá certo? Porque é uma falta de maturidade ainda desse comando que vem do sistema nervoso central para controlar as musculaturas, o intestino de forma correta, para essa evacuação acontecer de forma mais eficaz, certo? E não é uma patologia, não é, por exemplo, igual a uma cólica. Certo? Que não é uma patologia. A cólica tem várias outras situações que podem causar a cólica, mas existe medicação que realmente é importante na cólica. Mas na disquesia não. Por quê? Porque na disquesia é um problema mecânico. A gente precisa trabalhar, por exemplo, as estruturas que estão envolvendo aquele intestino, como, por exemplo, musculaturas da pelve, como, por exemplo, a fáscia que recobre o intestino, que é o peritônio, musculatura abdominal, técnicas que ativem essa atividade, que ativem o funcionamento desse intestino, esse peristaltismo, certo? Então nós temos que pensar nesse sentido, tá? E são técnicas para a gente fazer com que a criança e o bebê ele passe por esse processo da disquesia mais confortável, certo? Ele passe por esse processo que é fisiológico dele mais tranquilo, sem sofrer tanto, sem se espremer tanto, certo? Que é algo que vai acontecer, é inato do corpo. Tá certo? Por isso que medicação não vai resolver o problema. Por isso que medicação não vai tratar a disquesia. Porque a disquesia ela vai acontecer. É normal, certo? O que pode acontecer é que, porque tem bebê que sofre muito mais com disquesia do que outros. Porque existem disfunções corporais ali naquele bebê que podem estar aumentando essa dificuldade para ele conseguir evacuar, esse comando do sistema nervoso central, esse trabalho aí dessa condução dos músculos, da inervação com a fáscia, com o intestino, enfim, esse conjunto de estruturas que precisam estar trabalhando bem de uma forma em conjunto, certo? Não tá. Então, essas disfunções de mobilidade, ela vai estar atrapalhando isso e vai estar piorando essa situação de disquesia, certo? Por isso que o tratamento manipulativo no consultório com o fisioterapeuta que trabalha com o TEMAP, com a terapia manual avançada pediátrica, é essencial, certo? Por isso que as orientações que o fisioterapeuta passa para as famílias fazerem em casa, né? Quem é meu paciente sabe que eu ensino técnicas específicas para o pai e a mãe fazer em casa, para fazer com que esse paciente ele não entre nessa crise de disquesia, tá? Por quê? Porque é um problema mecânico. A medicação não vai ajudar. E eu faço sempre uma analogia que é, quando teu carro está quebrado, você leva ele para oficina ou vai no posto de gasolina colocar gasolina, combustível? Não faz sentido algum você levar ele no posto, né? Você precisa levar no mecânico, porque precisa ser consertado. Então a disquesia, quando o bebê está sofrendo, gemendo o dia todo, tem bebê que passa o dia inteiro gemendo, certo? Significa que disfunções mecânicas naquele corpo está piorando essa situação que é fisiológica do corpo dele, mas ele está sofrendo mais, porque tem tensões, tem disfunções de mobilidade que precisam ser tratadas na pelve, no abdômen, na coluna, no crânio, enfim. A gente precisa identificar essas disfunções, certo? Estou começando a pegar o pulo do gato. Tá? Então a gente começa a entender o porquê o Colic Alívio, por exemplo, não vai tratar, não vai ajudar a disquesia, o Colic Calme. Gente, são medicações para cólica, certo? E que na grande maioria, às vezes, inclusive na cólica também pode não dar certo. Tá? Por quê? Porque a cólica existe várias causas que podem estar causando a cólica no bebê. Se a cólica for uma causa, por exemplo, de flora intestinal, bactérias específicas, o probiótico, por exemplo, vai ser show de bola. Então, essas medicações que tem um probiótico aí, ajuda, vai ser benéfica? Se o bebê estiver precisando, sim. Mas se for outra,
E se for por disfunções de mobilidade? E se for por disfunções cranianas? E se for, por exemplo, uma alteração lá do período gestacional? Porque já tem estudos que mostram que se a mãe não dormiu bem, por exemplo, não produziu muita melatonina durante a gestação, esse bebê tem uma chance muito maior de desenvolver cólica do que uma mãe que dormiu bem durante o período gestacional. Entendem? A gente precisa saber a causa do problema. Colocar na balança e ver o que é que está pesando mais para o bebê estar apresentando aquele sinal e sintoma lá no nosso consultório. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? É assim que a gente vai conseguir ajudar os bebês. É assim que a gente vai conseguir ajudar as famílias. Certo? É tendo esse raciocínio. E isso a gente aprende como? Certo? Estudando anatomia, fisiologia, biomecânica, entendendo sobre o bebê, aplicando técnicas específicas lá do TMAP, enfim, do Fisio-RTC, certo? Beleza, gente? Porque se a gente não sabe sobre todas essas disfunções, se a gente não entende como é que o corpo desse bebê funciona, por exemplo, a gente vai ficar sempre frustrado. Essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp, na DM do Instagram, falando assim: Ícaro, eu já atendi meu paciente 4 vezes e no primeiro atendimento ele melhorou muito da disquesia, mas ele ainda continua se espremendo, ele ainda continua com desconforto, dificuldade para evacuar e soltar um pum e tal. Eu falei bem assim: será que é disquesia mesmo? E se for disquesia, você passou algumas orientações para as famílias, ensinou técnicas específicas ali para eles fazerem em casa, certo? Por quê? Porque não vai existir o botão que a gente vai apertar e simplesmente a disquesia vai melhorar, certo? A gente facilita o melhor funcionamento desse corpo, mas a gente precisa de técnicas de raciocínio e de estratégias que é para essa família ficar fazendo essa manutenção em casa, que é para esse bebê passar por esse processo que é inato do corpo, tá? De uma forma mais tranquila e confortável. E aí, se eu não sei disso, eu vendo um serviço como se fosse milagroso, certo? Como se eu fosse resolver aquele problema. E aí frustra a família e eu me frustro. Certo? Então, entender a disfunção é o primeiro passo para a gente conseguir tratar. Beleza? Então, por isso que eu sempre trago isso aqui para vocês e por isso, inclusive, que eu quis trazer a diferença de todas elas, né? Que a cólica é diferente da disquesia, que a disquesia é diferente do gases, que a constipação é diferente da cólica, que a constipação é diferente da pseudoconstipação, certo? A gente precisa entender sobre isso. E aí, se a gente não sabe identificar essas disfunções, entender cada problema, a gente não sabe nem quais são as estruturas que a gente precisa tratar e ver se realmente precisa ser tratada nesse bebê. Então, se o bebê tem uma disquesia, a gente sabe que a gente precisa aplicar técnicas específicas na região do quadril, na coluna, na base do crânio, na fáscia que recobre o intestino, né? O peritônio, certo? Se eu não entendo da disfunção, como é que eu vou saber o que é que eu vou tratar? Certo? Então, sabe aquele ditado de quando a gente não sabe o que procura, a gente não entende quando acha, né? Então você vai achar o problema, mas você nem vai saber se é para tratar ou não. Certo? Então existe lá durante a nossa anamnese, durante o nosso papo ali com a família, respostas específicas que aquela mãe pode dar pra gente lá no nosso consultório, que pode já fazer a gente criar um leve raciocínio e tentar ali já começar a entender o que é que está acontecendo com aquele bebê, certo? Então, a gente pode perguntar, por exemplo, se esse bebê ele faz cocô todo dia, certo? Não, faz sim, todo dia, se espreme, fica vermelhinho e tal, mas faz. A gente pode perguntar se a consistência das fezes mudou. Eita, não faz cocô todo dia, as fezes estão endurecidas. Poxa, será que isso não é uma constipação? Não é uma disquesia. Se for uma constipação, será que eu dou conta do recado? Será que o problema é disfunção de mobilidade mesmo? Talvez eu precise de um gastro aí trabalhando junto comigo, em conjunto. Trabalho muito com gastro aqui na minha cidade, certo? Muitos pacientes com constipação crônica, e quando a gente associa esse trabalho, temos resultados fantásticos. Só que entende que a gente precisa saber aí o que é que a gente está mexendo, certo?
Quando ele consegue fazer cocô, o desconforto melhora, ele dá uma aliviada, ele fica mais tranquilo. Não, fica assim, doutor. Ele se espreme, mas ele solta um pum, faz um cocô, dá uma relaxada. Opa! Olha, sinal de alerta aí, talvez seja uma disquesia. Então, até a nossa avaliação precisa ser direcionada. Por isso, por exemplo, que eu criei uma ficha de avaliação específica lá para o meu consultório, porque eu já estava cansado de fazer tanto curso, e aí eu passava 4, 5 dias ali no curso, quando eu chegava na segunda-feira no consultório, eu ficava perdido sem saber por onde começar, né? Foi uma enxurrada de informação, eu não conseguia colocar em prática. Como é que eu avalio esse paciente? Como é que eu inicio? E aí por isso que eu criei minha ficha de avaliação específica lá para o meu consultório, que é perguntas específicas que não fazem eu perder tempo e que já me direciona para dizer o que é que está acontecendo ali com aquele paciente. E eu dei essa ficha de presente para os meus alunos lá do TEMAP, entendeu? Porque sem uma avaliação bem feita, a gente come bola. A gente não sabe o que é que está acontecendo, certo? Então a gente precisa entender, primeiro, fazer essas perguntas corretas para nos dar um direcionamento de raciocínio, certo? Para a gente entender o que realmente está acontecendo com aquele paciente, com aquela família. Não, Ícaro, ele tem esse desconforto, mas ele está fazendo muito cocô todo dia. Ele faz 8, 10, 12, 14 cocôs por dia e tal, não sei, está muito mole. Será que não é uma diarreia? Será que você não precisa encaminhar esse paciente para o gastropediatra? Certo? Então, nosso raciocínio começa com uma boa avaliação. A gente precisa saber quais são as perguntas corretas para fazer para essa família, para direcionar o nosso tratamento, nos dar uma luz para a gente entender o que é que está acontecendo. Beleza? É mais ou menos assim que a gente tem que conduzir o nosso tratamento. Certo? Então a gente viu que a disquesia a gente pode conseguir confundir facilmente com a cólica, com a constipação, com a pseudoconstipação, certo? Que é diferente de todas essas outras disfunções. A gente precisa entender como é que essas disfunções são causadas, quais são as estruturas que a gente precisa tratar e que a disquesia é um problema inato do corpo, faz parte do processo de maturação, certo? Esse falta de comando, na verdade, do sistema nervoso para comandar a musculatura correta, as estruturas corretas para ele conseguir evacuar, é o que está acontecendo, por isso que remédio não vai resolver, certo? Por isso que não adianta dar medicação para o filho de vocês. Então não gastem dinheiro e não deem medicação sem necessidade para o bebê de vocês. Beleza? A questão mecânica ela é muito mais importante. E é impressionante como as famílias falam assim, Ícaro, parece a mão de Deus. Quando eu começo a aplicar as técnicas que você me ensina em casa, meu Deus, é pum para todo lado, faz cocô, fica tranquilo. Não, comecei a fazer as técnicas que você ensina, tudo certinho, nos horários certinho que você ensinou, ele nem está entrando mais na crise. Isso é raciocínio, certo? Meus alunos também conseguem ter esses resultados. Essa semana, inclusive, ontem, na verdade, uma aluna minha mandou uma mensagem lá na nossa comunidade falando, meu Deus, uma bebê chegou aqui agora desesperada, chorando, e agora o que é que eu faço, tal. Aí a gente lá conversando, deu algumas dicas, e aí no final, e aí, o que foi que aconteceu? Conta pra gente. Aí ela, Ícaro, acredita que era disquesia? Olha como ele chegou. Aí ela filmou o bebê se esgoelando, depois mandou o vídeo depois do atendimento, bem relaxadão, tranquilo, certo? Tudo com técnicas manipulativas. Por quê? Tratando a mecânica, não é o remédio. Oi, Vasti, boa noite. Vasti é minha aluna lá do TEMAP. Tem ótimos resultados também a Vasti. Resultados fantásticos. Certo, pessoal? Então eu queria que vocês entendessem essa questão. Por quê? A disquesia não precisa e não dá para ser tratada com medicação. Tá? Então, se por algum motivo algum profissional passou a medicação, o filho de Janine, Janine tá aí, ó. Esse caso foi da Janine. Aí, Janine, boa noite. Esse caso foi da Janine, da disquesia, não foi, Janine? Tua paciente ontem chegou se esgoelando lá no consultório,
Tu tratou e o bebê saiu tranquilão, relaxado, dormindo. Certo? Então eu queria que vocês entendessem isso. Então, se por um acaso o paciente chega para você com todos esses sinais que eu falei, certo? Ou se você é mãe ou pai e o filho de vocês está apresentando todas essas características, essa dificuldade para evacuar, esse choro, essa espremedeira, quando consegue fazer cocô ele relaxa, se alivia, certo? Isso não é cólica, gente. Não é cólica, tá? Cólica nada resolve. Tá certo? Remédio não resolve, peito não resolve, chupeta não resolve, colo não resolve, e o bebê precisa apresentar algumas crises de cólicas por algumas horas seguidas, alguns dias seguidos, para a gente definir que aquilo ali realmente é uma cólica. Certo? Tirando isso, certo? Se tem espremedeira, se sofre para fazer cocô, solta um pum, se com tosse fica vermelho, pode ser uma disquesia, pode ser gases, certo? Medicação não resolve. É melhor a gente tratar a questão mecânica, a causa do problema, tá certo? E ter ali estratégias para a gente conseguir com que aquele bebê passe por esse processo de maturação do corpo dele de uma forma mais confortável, que não precise sofrer tanto. Por isso que as orientações que a gente passa para as famílias em casa é essencial. Beleza? A Janine falou sim, dormiu. Fico super feliz com esses resultados. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa, gente? Meu dia hoje está corrido, gente. Trabalhei o dia todo, vou viajar de madrugada e nem arrumei mala ainda. Terminando aqui ainda vou arrumar mala. Já pensou? Janine, vem pro Temap, gente. Ai, que ótimo. Obrigado, Janine. Muito bom ter alunos assim que ainda me acompanham nas lives também. Jéssica botou: meu bebê chora bastante à noite quando mama, chora muito. Jéssica, isso pode ser algumas coisas, tá? Pensamos em um refluxo? Será? Acho que pode. Certo? Porque, vamos pensar um pouquinho do refluxo, né? Então, o refluxo ele pode causar azia no bebê, certo? Então, esse leite volta do estômago para o esôfago, ele vem mais ácido, causa uma certa azia e queimação no esôfago, esse bebê começa a chorar, certo? Aí ele quer mamar para ver se dá um alívio, que nem quando a gente, bebe água. Comemos aquela feijoada no fim de semana, deu aquela pratada de feijuca, estamos com a azia, arrotando, aí a gente quer o quê, beber uma aguinha para dar uma aliviada, né? O bebê quando está com refluxo, mesma coisa, certo? E aí vira esse ciclo vicioso. Ele quer mamar porque ele quer melhorar a azia, só que ao mesmo tempo a regurgitação, o refluxo acontece de novo, causa queimação, ele chora, é aquela mamada agoniada, aquele choro intenso e fica esse ciclo, certo? Podemos pensar nisso, mas pode ser muitas coisas, pode ser muitas outras alterações, certo? A gente precisa avaliar, entender um pouco do histórico do seu bebê, da sua gravidez, como é que foi o parto, como é que foi a gestação, qual a idade do seu bebê, tá? Mas podemos pensar no refluxo, beleza? Alguém mais tem alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, joga duro. Então é isso, acho que termina. Minha bebê tem 2 meses, a Jéssica colocou. Então, Jéssica, pode ser, ela gofa. Não necessariamente o refluxo bebê também precisa gofar, mas também é um sinal que a gente pode tentar achar. Será que está gofando? Certo? Se joga para trás nas mamadas, é aquela mamada agitada. São perguntas que a gente pode fazer para tentar entender o que é que está acontecendo com esse bebê. Certo?
Alguém mais tem alguma dúvida? A Aline colocou, cheguei agora. Você pode só me dizer o que fazer para o bebê evacuar com mais facilidade? Recém-nascido, 12 dias. Eita, nossa live inteira, Aline, foi sobre isso. Vai ficar salvo, vou deixar salvo para tu assistir. Mas tem outros vídeos aqui no canal, no Instagram, eu dando dicas e falando sobre isso, tá certo? Isso possivelmente pode ser uma disquesia, que é muito comum no bebê. É um processo fisiológico normal, certo? Mas que existem algumas situações no corpinho do bebê que podem piorar essa situação da disquesia, tá certo? Então a disquesia é um comando ainda inadequado do sistema nervoso central que o bebê não consegue de uma forma inconsciente controlar as musculaturas, as estruturas ali para evacuar. Então ele faz uma força desorganizada, certo? Então ele se espreme muito, coloca força mais do que o necessário para conseguir evacuar, tá certo? Existem algumas disfunções no bebê, na pelve, no crânio, que pode estar relacionado com que pode, na verdade, estar relacionado com essa disquesia, piorando esse quadro dele, fazendo com que ele sofra mais, certo? Dificultando essa evacuação. Por isso que a gente precisa fazer o quê? Trabalhar as questões mecânicas desse corpo. Aplicar técnicas específicas da terapia manual, né? Lá do TEMAP, que eu ensino para os alunos. Técnicas específicas que eu ensino para os pais lá no meu consultório para ficarem fazendo em casa. Então, são algumas coisas que nós vamos fazendo no dia a dia para fazer com que esse bebê passe por esse processo mais confortável, não sofra tanto. Beleza? É mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Mas em breve terei novidades aí para vocês. Estou trazendo um produto específico para as mamães conseguirem ajudar os bebês. Tá certo? Tem muita novidade por vir. Ó, a Jéssica colocou, golfa bastante, tá vendo? Falei a vocês? Então, ó, é ter esse raciocínio. Provavelmente isso é um refluxo, Jéssica, tá? Então a gente precisa dar uma avaliada, ver como é que esse bebê se encontra, se existe alguma disfunção e se for um refluxozinho, tratar. Beleza? Qual é a tua cidade? Tatiana, oi, boa noite, tudo bem? Desculpa sair um pouco do assunto, mas plagicefalia de 7.2, consegue corrigir em casa? Meu bebê tem 5 meses. Tatiane colocou. Tatiane, vê só. Tem live aqui no meu Instagram sobre isso também, de assimetrias cranianas, certo? Mas 7.2 a gente considera uma plagicefalia com 5 meses, ó. O bebê ele tem uma janela muito boa de tratamento até o 6º mês, certo? Por que até o 6º mês? Porque de 0 a 6 meses, o crânio do bebê ele cresce 10 centímetros, certo? De 7 a 12 meses, o crânio do bebê ele só cresce 3. E o crescimento do crânio ele é imprescindível no tratamento das assimetrias cranianas. Porque o que vai remodelar o crânio, não somos nós que trabalhamos lá no consultório, a gente facilita o processo, né? Então a gente com as técnicas vai gerar uma mobilidade para esse crânio, certo? Tirar essas tensões nas suturas, dar mobilidade mais para essas meninges, que são as estruturas faciais que recobrem o crânio, o cérebro, para ficar molinho, para quando o cérebro crescer, ele não ter barreira nenhuma, ele conseguir empurrar esse osso de volta para o lugar. Por isso que o reposicionamento terapêutico é muito importante, certo? Então, a gente dá para fazer o reposicionamento terapêutico e ver o que é que consegue ganhar, certo? Só que qual é o problema? Quanto maior for esse bebê, ou seja, ele for mais velho, mais autonomia motora esse bebê vai ter. Então, essa estratégia de fazer o reposicionamento terapêutico em casa, que é o que a gente ensina para as famílias fazerem no tratamento das assimetrias, ela fica muito inviável, porque o bebê não fica quieto. Então a mãe fala, eu coloco ele sai, eu coloco ele sai, eu coloco ele sai. Mas eu já tive resultados fantásticos no meu consultório com bebês mais de 7 meses, com 9 meses inclusive, assimetrias cranianas consideradas como moderada, e a gente conseguiu ter um resultado fantástico, certo? Então assim, nós não podemos categorizar
e falar que não resolve, a gente precisa tentar. E lógico também que precisa muito, a gente precisa confiar muito no profissional, certo? Por quê? Porque nós temos que ter uma mão muito boa para conseguir tratar todas as estruturas que precisam ser tratadas no crânio. As suturas, os ossos, as meninges, para deixar tudo molinho, tudo mais maleável, que é para quando esse cérebro crescer, tá tudo facinho, ele consegue empurrar com mais facilidade. Por que eu falo isso? Porque já chegou gente lá no meu consultório que foi indicado o capacete para o paciente e a mãe queria ouvir outra opinião, foi lá no meu consultório, já tinha feito 4 atendimentos e depois que foi no meu consultório a gente fez 3 atendimentos e a gente conseguiu resolver a assimetria craniana, certo? E já tinha sido feito um atendimento anteriormente. Então a gente precisa confiar no profissional que está tratando nosso filho, tá? É importante isso também, tá certo? Jéssica falou que é de Sergipe. Jéssica, se você quiser depois indicação para alguém para levar seu bebê, eu posso ver. Fala comigo no direct. Certo, Tatiane? Deu para entender um pouquinho? Depois, se você quiser me dizer qual é a sua cidade, eu posso indicar algum aluno meu, algum colega, certo? Hoje a gente tem aluno em muitos estados do país e aí a gente consegue ajudar, certo? Conseguir indicar para algum aluno te atender, tá bom? Corvelo. Fala comigo no direct, Tatiana, que aí eu te mando, tá certo? A gente tenta encontrar alguém aí pra tratar seu filho. Certo, pessoal? Então é isso, simbora. Até mais. Até próxima semana. Talvez, não sei se próxima semana é pós-carnaval, né? Não sei se dá tempo da gente conseguir fazer. Mas enfim, vamos conversando, beleza? Abraço, beijos, bom carnaval pra vocês.